Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma edição da Up 360 Empresarial, nosso podcast, e eu estou aqui com uma grande convidada, a Selma, presidente da ABES, e hoje a gente vai conhecer um pouco da história dela. Tudo bem, Selma? Tudo Muito bem. prazer em estar trazendo você aqui para o nosso podcast. Olá, Patrícia. Olá para todos. Um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Vamos nos conhecer um pouco mais. Com certeza, é uma honra. Eu vou fazer algumas perguntas e você fique à vontade no seu tempo para a gente trocando ideia. Aqui é um papo descontraído hoje. Maravilha, ótimo. Então, me conta um pouco quem é a Selma, como tudo começou, como você teve a ideia, em relação à ABES. Eu quero saber tudo, não me esconda nada Oh, meu hoje. Deus. Vamos lá, vamos lá. Bom, na verdade, a Selma já está há mais de 30 anos no mercado de segurança eletrônica. A minha formação é engenheira eletrônica, elétrica com ênfase eletrônica. Eu tenho dois filhos, um filho médico e o outro que está a caminho do quinto ano de medicina, ou seja, meu marido também é engenheiro elétrico com ênfase eletrônica e simplesmente acho que nós traumatizamos as crianças em casa porque os dois foram para a área médica. Enfim. Mas quando nós começamos, eu estava no quarto ano da faculdade, meu marido já estava trabalhando, formado, e aí, há um mês do nosso casamento, nós tivemos uma questão, muito séria de saúde dele. E aí eu disse, espera um pouquinho, agora, postergamos o casamento um ano, e eu disse, agora é comigo, né? Vamos, juntos nessa caminhada, e começamos a olhar para esse mercado, desse mercado de segurança, fizemos uma pesquisa e resolvemos abrir um negócio. Uma empresa de instalação e manutenção de sistemas eletrônicos de segurança, mas nós começamos com fabricantes de uma central de alarme. E aí, engenheiros, nós sentamos no laboratório e produzimos uma central de alarme. E a partir daí, nossa história começou numa farmácia de uma amiga que foi assaltada, ela estava desesperada e eu disse para ela, me dá 30 dias que eu vou resolver o seu problema, porque naquela época, nós estamos falando aí de 30 anos, um sistema de alarme era basicamente o valor de um veículo, né? Zero, muito de uma linha importante e tal, e aí eu disse, vamos resolver. E ali foi o piloto do nosso produto, e começamos a evoluir, comecei a conhecer o mercado, os empresários, começamos a comprar as centrais depois de um tempo importadas e monitorar 24 horas os estabelecimentos, e na sequência nós começamos a conhecer um grupo de empresários e nós nos reunimos e fundamos a BESE. Então, a nossa história com a BESE começa como sócios fundadores. O interessante disso tudo que você está falando é que há 30 anos atrás tudo também era muito caro, a telefonia. Eu lembro que o telefone, a minha mãe tinha que comprar a linha da Telesp, gente. Telesp, Que vergonha. exatamente. Mas Pois enfim, é. vergonha do tempo. É, Mas assim, não somos mulheres guerreiras e experientes, na é verdade. verdade. E aí é um mercado muito masculino. E ainda é hoje, mas naquele momento, quando você se formou em engenheira, como era esse desafio de ser uma única mulher, praticamente, nesse mercado 100% masculino? Pois é, muito interessante, Patrícia, porque a minha vida, o meu entorno girou realmente de homens. Então, na faculdade eu era a única mulher, porque principalmente quando eu escolhi a área de elétrica, porque as mulheres iam para a área de química ou Ou civil. civil, E hoje tem infinitas engenharias, ambiental, né? Mas hoje mudou bastante a realidade, hoje está bem equilibrado, sim. 50%, mas na minha eu era a única da classe. E os professores olhavam meio estranho, meu cabelo era comprido, eu ia para fazer aqueles tornos elétricos, eles olhavam para mim, prende esse cabelo, você vai. Então, era uma situação muito interessante. E a gente foi superando e eu fui aprendendo a lidar com esse mundo masculino para ser respeitada, porque realmente a gente, em algumas situações, nós precisávamos colocar o salto em cima
da mesa para dizer, espera um pouquinho. E aí o respeito vem também pelo conhecimento. Sim. Então não adianta a gente argumentar algumas coisas sem ter uma linha de conhecimento. Então foi bem sofrido, na verdade. Quando comecei a participar da BESE, eu sou muito curiosa, sabe? Eu acho que a gente tem algumas coisas bem em comum. Eu sou muito curiosa, eu gosto de eu não gosto de nada parado na mesa, as coisas precisam andar. E aí eu começava a fazer perguntas, fundamos a BESE e aí criamos uma diretoria. Eu era uma simples colaboradora, mas sabe aquela coisa de pergunta, ideias, Eu sou ideias? assim, eu sou questionadora, porque eu tenho que ter um conhecimento profundo, acreditar para poder vender aquilo. Se eu não acreditar tecnicamente, eu não consigo passar para frente, não sai de verdade. Aliás, eu perdi uma proposta de emprego porque eu disse isso na entrevista. Eu disse assim, ele falou, como é que é venda? Eu falei, não, você tem que acreditar no produto para eu conseguir vender. Claro que eu não fui contratada, isso assim que eu me formei. É isso, eu tenho que acreditar, temos muita coisa em comum. Pois é, e aí, na verdade, eu começava a questionar, dar ideias, não, porque precisa fazer isso, aí eu fui convidada para assumir uma parte da diretoria suplente. Depois eu entrei para eventos, fazia os eventos no Brasil todo, sempre gostei muito de pessoas, gosto de conversar, de relacionamento, mas e aí nós começamos a crescer a BESE, colocamos uma meta. O primeiro projeto foi uma feira de segurança para a indústria, uma feira profissional. A primeira edição dessa feira, chamada ExpoSec, foi em 1997. Mas eu tenho muito orgulho desse tempo, dessa experiência, porque, na verdade, poxa, a gente está aqui ainda trabalhando com muita energia e muita vida, acho que é isso. Não é? Então, nós começamos essa feira que nasceu pequena e hoje ela está no São Paulo Expo todo ano, no mês de junho, e ela se tornou a maior feira de segurança da América Latina. Nossa, assim, é só parabéns. Eu vou te contar, tem outra coisa que a gente tem em comum. Eu fui empresária com 18 anos de idade. E aí, a minha primeira empresa que eu montei, eu tenho a Vedrano nesse ramo há 25 anos. Mas a minha primeira empresa chamava Summer Projetos e Montagens. E sabe o que eu fazia? Eu fazia feiras e eventos, UD, Salão do Automóvel, eu montava estandes, eu montava e desmontava de final de semana, eu fazia buffets, contratava equipe, e eu amava e sempre adorei trabalhar com pessoas. E aí é por isso que eu fiz publicidade e propaganda. Só que aí eu falava, não, eu não gosto de exatas. Olha só. Eu quero fazer humanas. E sabe onde eu fui parar? Em reuniões de norma da BNT, com 47 engenheiros escrevendo norma técnica, e eu lá, a única mulher publicitária no meio daqueles homens todos. E foi aí que eles me ensinaram e eu me especializei. Olha muito só. interessante, mas feira foi uma escola para mim, assim. E na BNT eu participei muito por conta das questões técnicas do setor de segurança eletrônica. Olha. Então, são muitas coisas em comum mesmo, isso é ótimo. E, na verdade, esse desenvolvimento de lidar com... quando você começa a dar ideias e colocar em prática, mostrar o trabalho e o resultado, eu acho que isso na minha vida fez a diferença para ser respeitada como mulher num mundo tão masculino. Sim. E que eu não vejo assim a menor dificuldade realmente. Quando nós começamos a trabalhar a regulamentação do setor, que isso é um ponto muito importante para contar para o seu público, nós ficamos 18 anos trabalhando para obter uma lei, porque na BESE a gente tem um princípio muito forte, que é a ética, transparência. Então, o que nós temos a oferecer é conceito e trabalho, e nada de alguns caminhos para conquistar algumas coisas. Então, nós ficamos ali trabalhando dentro do Congresso Nacional e no final do ano passado saiu a nossa lei. Isso é muito importante, principalmente para Quantos anos demorou mais 18 anos. Meu Deus. Nós criamos um projeto de lei específico para a segurança eletrônica em 2006. 2007, o então
presidente da Câmara dos Deputados era o Michel Temer. Ele olhou o nosso mundo, a nossa feira, e falou: não acredito que aqui que não tem nenhum tipo de regulamentação. E ele foi o padrinho, ele que apresentou o projeto, em um ano passou na Câmara dos Deputados, depois foi para o Senado, mas aí nós sofremos uma interferência. Existe um outro setor que já era regulamentado, que é o setor de vigilância, transporte de valores, escolta armada, que é dita segurança privada, e que nós fomos convidados a participar desse grande guarda-chuva do Estatuto da Segurança Privada. Mas o nosso pedido era para a Polícia Federal. Então, você imagina uma mulher discutindo na Polícia Federal. Nós precisávamos ter um capítulo específico da segurança eletrônica. E foi foram grandes debates, grandes discussões que eu tive a honra de participar junto com a minha equipe jurídica e tudo mais. E nós conseguimos avançar muitas coisas, porque, na verdade, o que estava escrito ali naquele momento e no texto, até porque não havia um entendimento da tecnologia naquela época, né? Estou falando de 2008. E ela avança muito rápido. E ela avança. Então, a gente precisava de uma proposta que não engessasse em lei a tecnologia, mas que definisse uma atividade econômica para que o tomador de serviços tenha segurança na contratação. Esse é o ponto, porque hoje até então, existem muitos equipamentos sendo vendidos numa loja, quando na realidade segurança eletrônica demanda a elaboração de um projeto. A discussão dentro de um condomínio com uma comissão de segurança, e tem que ser, tudo tem que andar paralelamente. A elaboração de um procedimento de segurança, a partir do procedimento daquilo que o condomínio necessita de segurança, o projeto de tecnologia, ou seja, quais são as tecnologias que nós vamos aplicar para atender o regulamento interno de segurança e a execução do projeto com cronograma. Então, são fases de evolução principalmente para um condomínio, por exemplo, né? Cada caixinha que você abre, eu vou pegar um gancho. Claro. Eu fiz parte com o vereador Aurélio Nomura, na época, da criação da lei da medição individualizada de água. Olha isso. Por causa de desperdício, economia e tal. E adivinha, foi aprovada primeiro em São Paulo, né, na capital, depois foi estadual, mas quem sancionou a lei foi o Michel Temer. Olha só. Ai, Patrícia, tu começa a ficar arrepiada. É sério. Essa lei foi sancionada em 2016, quando o Temer estava na presidência da República. Olha só, e ele hoje é o nosso sócio benemérito, porque ele que ajudou, impulsionou e depois acompanhou a evolução disso, porque saiu das mãos dele, foi para o Senado, e aí nós começamos amplas discussões, e hoje nós estamos falando incrível isso. de quase um ano para agora tem que regulamentar a lei, né? Depois que a lei é aprovada, tem a fase de regulamentação, que é o decreto-lei, e depois disso, dentro da Polícia Federal, existe uma comissão de segurança privada, que a ABESE acabou de ganhar uma cadeira. Nós fizemos um congresso a semana passada e fizemos um painel com a Polícia Federal, e ele deu a notícia de que nós conquistamos uma cadeira dentro da Polícia Federal para discutir as particularidades do nosso Olha, evento. se eu tivesse cheio de gente aqui, eu ia começar a te aplaudir. Assim. Palmas. Imagina. Não, parabéns, assim, eu gosto disso, assim, cada passo que a gente conversa aqui no podcast, a gente vai aprendendo uma com a outra, a gente vai conhecendo e vai vendo o quanto somos incríveis empresárias e que a gente desbrava o mundo, né? É verdade. E tem que ter só uma coisa, vontade e coragem. Vontade, coragem, determinação. Exato. Né? Ou seja, e perseverança. E acreditar que é possível. Sim. Persistência mesmo. A gente tem que ir devagarzinho, sabe? Que nem formiguinha, né? A ABESE tem essa política de sempre, cada passo. Muitas vezes as pessoas dizem, puxa, podia ter avançado mais. A gente avançou muito, a ABESE cresceu demais. Hoje nós temos mais de 600 associados. São as grandes marcas do setor, pequenas marcas que nós temos uma honra para a gente também ter junto do nosso grupo, desse clube de empresários, marcas menores, porque juntos de mãos dadas, todo mundo tem a oportunidade de crescer mais, né? Com certeza. Então nós temos uma academia dentro da ABESE, e falando um pouquinho mais do que a ABESE tem feito. Sim.
Nós criamos uma academia para a educação do próprio segmento, então os empresários designam os seus colaboradores lá para treinamentos como cibersegurança, né? Ou seja, tudo que você implementa o produto tem que ser de qualidade e tem que ter uma camada de segurança para não ter invasão. Sim, era isso que eu ia falar. É. Tudo isso é muito criptografado para que não tenha invasões, né? Exatamente. A evolução da inteligência artificial, que hoje a gente já tem mais de 54% dos produtos já possuem inteligência artificial, já avançou um pouco mais desse percentual. A gente, inclusive, agora, todo ano nós soltamos uma pesquisa para o mercado e no começo do ano que vem a gente mostra os números e as informações. E é um mercado que se tornou de extrema importância, porque ele hoje emprega mais de 5 milhões de empregos diretos e indiretos. Então, na economia, mais de 14 bilhões de faturamento, né? Então, na economia brasileira já é um mercado bastante representativo. E a gente tem uma honra de estar como presidente da BESE nesse período e poder colaborar com a evolução e o crescimento do setor. A BESE, ela representa toda a cadeia da segurança eletrônica, a indústria de segurança, os distribuidores desses produtos e os prestadores de serviços os mais diversos. Então, o prestador de serviço de segurança colaborativa, de portaria remota, vídeo monitoramento, né, o monitoramento que é o monitoramento 24 horas, todo tipo de controle de acesso, as catracas dos condomínios, isso, toda essa tecnologia Faciais. os reconhecimentos faciais, inclusive nós estamos discutindo o marco regulatório da inteligência artificial, que também é um problema por falta de conhecimento tecnológico. O nosso papel é de esclarecer o Congresso Nacional, o Senado, a Câmara dos Deputados, do que é esse tipo de tecnologia, para não confundir, porque eles estão querendo proibir o reconhecimento facial em vias públicas, quando, na verdade... Condomínios também para acessar e entrar? Não, condomínios, só vias públicas, mas acontece que hoje já tem tanta aplicação, o próprio aeroporto não é via pública, mas também havia uma discussão de proibição em todos os lugares, isso a gente superou. Agora a discussão está nas vias públicas, né? Mas, por exemplo, para você entrar num evento, num grande evento, num estádio, existem projetos interessantes para isso. E a gente está discutindo essa questão do marco regulatório. Porque eu acho que é uma questão de segurança. Eu sei que depois que começou a parte de segurança colaborativa, esses totens, né, que tem algumas empresas, ficou mais fácil de identificar até o bandido que tenta acessar, que passa, que rouba uma bolsa ou que tenta entrar num condomínio. Eu falo muito de condomínio porque é a minha área, mas em qualquer lugar em qualquer lugar. Então, assim, eu acredito que não deveria. Tem Sampa do governo, SP. Isso que eu ia comentar. A BESE, lá atrás, nós começamos a auxiliar os municípios na elaboração dessas câmeras de monitoramento urbano, até mesmo antes de sair essas câmeras, essa segurança colaborativa. Mas nós começamos em São Paulo, depois estendemos para outros estados, e aí hoje virou o Smart Sampa em São Paulo. Isso. O secretário municipal, o Orlando Morando, ele esteve conosco tanto na feira, na ExpoSec, mostrando a evolução do Smart Sampa, quanto a semana passada no nosso congresso, que teve um público enorme também. Ele fez a apresentação da evolução de junho, que foi quando ele esteve conosco, agora em novembro, quantas pessoas foram presas por terem sido identificadas. Exato. Pelo reconhecimento facial em São Paulo. E ele mostrou vídeos disso acontecendo. Então, foi muito interessante. E isso se estendeu, isso é um projeto da Prefeitura, né, de São Paulo, mas no governo tem a muralha digital, que é do governo de São Paulo, assim como tem outras iniciativas de outros estados. E nós estamos juntos porque nós criamos dentro da USP o ABESE Labs, um laboratório de experimentação para que essas empresas... Uma incubadora. Então, as empresas, a USP auxilia no teste de tecnologias e deixa ali disponível para que os municípios visitem e vejam o que tem de novidade para eles implementarem nos municípios.
Essa é a grande colaboração da BESE também no quesito segurança colaborativa, né? É a integração dos nossos associados, do setor de segurança eletrônica, com a segurança pública. Nossa, muito, muito interessante. É, me fala qual é os projetos que você pensa para o futuro, e eu acho que também, não sei se vocês pensam em fazer parte educacional, né? Explicar para as pessoas como funciona, fazer palestra, fazer eventos, porque eu tenho interesse de convidá-los também aqui para fazer palestras para síndicos, gestores prediais, aonde eles entendam também como se proteger de tudo isso, como usar a tecnologia ao seu favor, porque existe gente que usa tecnologia contra, né? É verdade. Usando da forma negativa. Então, quais são os projetos futuros e como a gente pode educar as pessoas para entender que isso é só um benefício? Com certeza, muito bom. Nós fazemos eventos itinerantes pelo Brasil todo porque a BESE é nacional. E em São Paulo, como eu já falei, a gente faz 2 eventos, um no primeiro semestre, que é a feira, e no segundo semestre, que é o congresso. Mas para o segundo semestre do próximo ano, nós estamos elaborando um evento específico para condomínios. Então, eu acredito que essa nossa parceria, união, vai ser muito importante para esse momento. Nós estamos desenhando o planejamento, dia 19 é a entrega final de toda a evolução do plano inteiro do ano que vem, e nós já temos todos os eventos itinerantes programados, e na Academia BESE, além do que a gente já faz, que é a educação jurídica e a educação tecnológica para o setor, dentro deste evento nós vamos abrir as palestras focada para administradoras e síndicos. A gente percebe que existe muita dúvida e que, infelizmente, a BESE ainda não está tão conhecida no consumidor final. Quais são os benefícios que nós podemos entregar? Nós temos um manual de contratação de empresa de segurança eletrônica no site da BESE. Então, como é que eu faço para contratar uma empresa de segurança eletrônica no mercado que ainda está sendo regulamentado, mas que essa regulamentação vai acontecer a partir de 2027, porque, como eu disse, o projeto foi aprovado, mas está na fase de regulamentar esta lei, e também da Polícia Federal se preparar, porque as empresas do nosso segmento, prestadoras de serviços de monitoramento e rastreamento, elas precisarão ter autorização de funcionamento da Polícia Federal. Então, isso vai aumentar a responsabilidade das empresas na prestação de serviço, profissionalizar ainda mais, e o tomador de serviços precisará contratar empresas autorizadas também, porque eles também, nesta lei, eles serão, se contratar uma empresa sem autorização, eles receberão multa. Então, esta educação do que vai entrar em 2027 em vigor, a BESE precisa informar. Então, esta educação é o que nós estamos planejando. Eu acredito que realmente tem que expandir um pouquinho para o consumidor final mesmo. Exatamente. Tanto para as administradoras, construtoras, porque às vezes implanta na construção algumas coisas, os próprios síndicos e até as empresas fornecedoras que têm o dia a dia com os condomínios, né? A gente é um grupo muito organizado, a gente faz muito eventos para síndicos, a Condoprime, que o meu esposo também é sócio, a gente faz eventos para o mercado condominial. E aí a gente sempre quer agregar e trazer informações. Inclusive, a gente está lançando o primeiro cruzeiro pela Condoprime do mercado condominial. Eu achei demais isso. Parabéns, parabéns, muito E vai ter bacana. workshops, vai ter palestra. Eu acredito que lá tenha um espaço, de repente, para a BESE estar com a gente, porque vai ter muitos síndicos e vai ter muitos fornecedores do mercado condominial, até construtoras já estão indo para esse primeiro cruzeiro em março. E eu acho super interessante já expandir, porque ali vai ter tanto pessoas do mercado condominial, porque a gente não tem o navio inteiro, a gente tem em torno de 30%, mas são mais ou menos 3.000 pessoas ali dentro, que vão estar vendo a marca circular e que vão estar podendo se envolver com esses eventos e conhecer. Não quero perder essa oportunidade. De jeito nenhum, a gente se conheceu na hora certa. É verdade. Graças a Adriana. E quando você fala em
construtoras é fundamental esse relacionamento, porque eu percebo, às vezes, e o consumidor final vem procurando a BESE já tem um movimento eu vou dizer, há uns 2 anos. A gente tem um parceiro que é a Sindiconet também, então tem nichos que conhecem. E aí o que acontece? Eles procuram assim, olha, essa empresa fez isso, preciso de ajuda, né? Então nós entramos como uma mediadora no processo, até porque nós não podemos interferir na parte comercial do associado, mas o que a gente puder mediar para deixar tudo em ordem, sim, nós fazemos. E as construtoras, eu percebo muitas dúvidas, tanto nos síndicos quanto nas construtoras, da questão de implementação de portaria remota para condomínios, e que existe um limite, não tem limite mais. A tecnologia, ela evoluiu tanto, Patrícia, que hoje, lá atrás, há 15 anos atrás, quando começou mais esse movimento de portaria remota, existia limitação de número de apartamentos. Hoje acabou. A tecnologia evoluiu a tal ponto que você, na palma da sua mão, você controla muitas coisas. E esta educação é necessário chegar para o consumidor final ter segurança para contratar e como contratar e quem contratar, né? Nós temos, por exemplo, um selo de qualidade na BESE que chancela a gestão da empresa. Então, isso tudo precisa chegar na ponta final. Sim, precisa. Então, nós mais divulgação. Estamos expandindo para isso e claro que nós vamos contar com vocês. Mas hoje não tem mais limite, existe uma lei 7686 de 2025, que foi aprovada em Brasília, que nós entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade que já foi votada diretamente no STF. Porque a gente precisa de um julgamento nacional para parar com essas iniciativas estaduais e até isoladas, querendo proibir a implementação de tecnologia. Como é que faz? Nós vamos voltar também para os caixas eletrônicos nos bancos, para ascensorista de elevador. A tecnologia evoluiu e substituiu. As pessoas precisam se reinventar. E os porteiros, muitos deles estão sendo aproveitados dentro das centrais de monitoramento de uma maneira mais protegida. Há pouco tempo atrás, alguns meses, falaram que a portaria remota ia ser proibida ou ia poder em condomínios de até 50 unidades no máximo. Isso caiu por terra já. Esses projetos, desde 2020, no meio da pandemia, nós estamos trabalhando e neutralizando, porque isso não é porque nós queremos, é porque isso é inconstitucional. Sim. Fere a Constituição, fere a livre iniciativa e a livre concorrência. Então, e eles falaram que ia causar muito desemprego também. Então, essa é a base, mas então, quando terminaram os caixas eletrônicos, causou desemprego. Quando terminaram os ascensoristas de elevadores, que acabou... É igual nos Estados Unidos, você mesmo abastece seu carro, e aqui ainda não. Pois é. Então, o que nós estamos mostrando é que isso é inconstitucional, fere o princípio constitucional e que 4 comissões já votaram a nosso favor. E falta só o ministro Nunes Marques, está na mão dele no STF, para fazer esse julgamento final. E eu sou muito a favor, porque a tecnologia, eu trabalho com tecnologia há 25 anos, e a tecnologia evolui, a cada dia a gente tem que evoluir junto. Não, e outra coisa, Patrícia, quem decide dentro de um condomínio se vai colocar ou não vai colocar a tecnologia, seja a portaria remota, seja um projeto de segurança qualquer, é a Assembleia, que é soberana. Aí o Estado quer interferir, é uma intervenção do Estado na iniciativa privada. Não dá. Então, é inconstitucional. Nós estamos trabalhando nisso, pedimos à União, nós vamos para uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, e aqui fica o meu pedido para que quem concordar com esse absurdo, porque eu penso assim, em alguns condomínios, as pessoas têm resistência para implantar portaria remota. Tá tudo bem, não tem problema. Desde que a Assembleia decida que não vai implementar. Mas não uma lei que proíba a implementação. É o que a gente acabou de falar. A Assembleia é soberana. Exatamente. O síndico responde civil e criminalmente por tudo que acontece ali dentro. E se a Assembleia decidir que vai pôr, vai pôr. E se a Assembleia decidir que não vai pôr, não vai pôr. E um dia ele pode mudar também. E aí nós estamos indo para uma audiência pública no começo do ano que vem, na Assembleia Legislativa, para mostrar para quem quer votar a favor desse
projeto que está em São Paulo e ainda é um projeto, que isso é um absurdo, e eu queria convidar todos que concordarem de estarem conosco lá, porque Eu tô junto já. a sociedade, você é incrível, a sociedade tem que estar presente, ela precisa ser ouvida, e o ambiente para ser ouvida é dentro de uma casa legislativa. Eu vou te fazer, a gente está indo quase para as considerações Claro. finais. Eu vou te fazer, tem algum link para o pessoal votar? Me dê suas considerações finais também. E aonde a gente sabe mais da ABESE, site, redes sociais, como que entra? E Perfeito. se a pessoa tiver alguma dúvida, se ela pode conversar com alguém, né? O chat. Uhum. Então me fala as considerações finais e como a gente encontra a ABESE para divulgar para todo mundo. Maravilha. Sobre o link, nós temos um link de abaixo-assinado contra essas iniciativas. Eu vou encaminhar para você. Nós ainda não subimos no nosso site, mas eu encaminho e a gente conversa a E a respeito gente de uma compartilha também. compartilha. Sobre a ABESE, www.abese.org.br. Ali você tem várias informações, tanto para o consumidor quanto para o mercado em geral, a evolução desse segmento, quantas empresas tem no setor, qual é o faturamento, o que mais a gente pode fazer, e conte conosco para dirimir dúvidas, porque muitas vezes para contratar há algumas dúvidas em relação às empresas, então nós nos encarem como, de alguma maneira, como orientativo. Vocês são especialistas, né? Sim. Então tem que orientar quem está começando agora. Exatamente. E com relação às redes sociais, é a ABESE Oficial, Instagram, e também nós temos o LinkedIn da ABESE, e é só colocar a ABESE, e temos o LinkedIn, o meu LinkedIn, que eu só escrevo artigos e matérias a respeito do setor de segurança eletrônica, que é Selma Migliori. Então, aí vocês nos encontram e a ABESE fica totalmente à disposição. Patrícia, queria agradecer muito esse convite, foi muito bacana te conhecer. Eu espero que a gente consiga muitos eventos e muitas conquistas, né, para o segmento, para o seu negócio, para o segmento de condomínios, e a ABESE está totalmente à disposição. Bom, eu sei que sua agenda também deve ser bem corrida, então eu queria agradecer o seu tempo, agradecer por ter aceito esse convite. A gente vai disponibilizar em breve esse episódio no YouTube da PR2 Produções, né, que faz parte da PR2, o Up 360 Empresarial e outros podcasts, como Condo Talks, para depois vocês conhecerem mais, eu vou passar o link. E eu queria realmente agradecer, fiquei encantada com você, com a sua presença, com o seu conhecimento. Obrigada. Realmente... Eu também gostei muito. Te admirei mesmo. Eu também, já sou sua fã. E eu também, já sou sua fã. Bacana. Obrigada, foi um prazer estar aqui com você hoje. Sucesso para nós. Sucesso, eu espero que seja o primeiro de muitos encontros, que a gente vai agregar bastante coisa para segurança. Eu mesmo sou apavorada com segurança e eu fico prestando atenção em tudo. Nós que temos filhos, nosso coração de mãe nunca dorme quando eles estão na rua, né? Com certeza. Então, conte com a gente para o que precisar em relação à segurança. Obrigada, gente. Aqui mais um episódio do Up 360 Empresarial. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.